Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Laís Gomes. E eu sou Joyce Leite. Essa pessoa maravilhosa está aqui hoje para falar sobre o seu temperamento. Lembre-se que a gente está falando aí de uma série, né, de temperamentos. E hoje nós vamos falar sobre o colérico sanguíneo, que é o temperamento dessa pessoa aqui maravilhosa, né? Então, a gente está numa pegada de fazer perguntas referente ao próprio temperamento. E aí ela vai discursar, vai falar. Ah, mas é interessante uma coisa. Não deixa de ativar o sininho, dar aquele super like e comentar aqui, compartilhar. E também segue ela lá no Instagram, vai estar aqui na descrição, tá bom? Que ela também tem um trabalho lindo com Libras. Ela é maravilhosa, gente. Segue lá que vocês vão ver todo o trabalho dela lindo. Então, a gente tá tendo um som, barulho, né? Muito som obrigada, maravilhoso. gente. A casa né? agradece. E vamos lá. Deixa o som acontecer, faz parte da vida. Isso quer dizer que a gente é natural, normal, né? Não Estamos vivendo. Isso aí, estamos vivendo. Bom, vamos lá. Ai, tô com medo. Ela tá com medo, gente. Tô Vamos com lá. medo. A nossa referência é esse livro aqui, né? Temperamentos Transformados. Aquelas blogueirinhas assim, ó. Aí menininhas. Dá uma foto. Temperamento Transformado, do Tim Lawrence, certo? Acho que é, lá Acho que é isso. E vamos lá, vamos falar um pouquinho desse teu temperamento. Como ela é colérica sanguínea, ela acabou de descobrir isso. Então vou falar um pouquinho sobre, perguntar a ela sobre essa questão de ser colérica. A gente vai falar desse temperamento. Então vamos lá. Me fala como é que tá sendo nesse teu momento que você está vivenciando agora, descobrindo agora, né, que você é uma colérica. Por exemplo, como é ser sarcástico pra você? Normal. É super normal ser sarcástico. Mas como as pessoas veem isso? Depende das pessoas. Por exemplo, se o grupo de amigas que eu estiver também for sarcástico, é tranquilo pra gente agir dessa forma. Mas às vezes as pessoas tratam um pouco assim. Ai, nossa, ela é meio soberba, ela é meio... Ai, sempre fazendo isso e tudo mais. Só que não, gente. Pra gente, a gente acaba falando assim, sendo sarcástico, às vezes sem saber que a gente tá sendo sarcástico. E aí as pessoas param e olham pra gente e falam assim... Nossa, bem sarcástico você, né? Ou bem prepotente, né? Tipo... Prepotente, tipo tá no assim, seu que defeito. Que é isso, gente? O que tá acontecendo? Claro que não. Oxi. Você tem a questão da autossuficiência. Você se vê assim? Um pouco. Em alguns pontos eu me acho autossuficiente. Eu me acho assim... Eu gosto muito de ter amigos. Então eu acho que nesse ponto eu não sou autossuficiente. Mas quando eu estou com eles também, em determinados pontos eu acho que eu me basto. Mas, por exemplo, se tiver que resolver alguma coisa, a minha opinião, eu não dependo muito da opinião igual, gente. Se vocês quiserem responder aqui, porque eu tô querendo cortar o cabelo. Assim, a opinião não vai, sabe? Não vai mudar nada, ela vai cortar. Não, Entendeu? eu não quero cortar. Eu não quero cortar, mas algumas pessoas estão falando, corta o cabelo, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fiz uma pesquisa, só que assim, eu perguntei pra algumas pessoas, aí as pessoas, não corta, não sei o que. Eu falei assim, era isso mesmo que eu queria ouvir. Era Sem isso. comentários, né? Então, dentro do seu temperamento também tem uma questão de ser independente. Bastante. É ruim. O que é ruim? Pra mim, eu acho que é ruim. Porque ruim e bom ao mesmo tempo, né? Porque, por exemplo, às vezes você até tenta depender de alguém. Mas quando você, pelo menos pra mim, quando eu tento depender de alguém, eu fico irritada porque às vezes a pessoa não consegue fazer aquilo que eu faria, entendeu? Então, foi igual. Eu acho que a gente deve mesmo que se bastar, que a gente deve se amar primeiro e pronto. Mas como essa relação, por exemplo, que nós somos cristãs, então isso faz muito parte da nossa vida, né? Como isso, a independência e a questão da autossuficiência pode ser na tua vida cristã? Como isso pode ser uma coisa
negativa, por exemplo? Como uma forma negativa, porque às vezes eu não aceito a opinião do outro. Porque, por exemplo, se eu tiver que chegar, igual tocar, né? Se eu tiver que chegar e tocar, e eu quiser tocar aquele louvor e tal, eu quiser tocar aquilo, fazer daquele jeito, eu vou querer fazer daquele jeito. Então eu vou ficar chateada se eu não conseguir fazer daquele jeito. Isso é ruim. Porque às vezes você acaba não conseguindo, às vezes, mesmo ouvir o outro, né? E você se anular um pouco. Então, eu já saí do culto às vezes meio chateada, entendeu? Eu já saí meio triste porque não foi da forma que eu esperava. Porque se dependesse de mim, teria acontecido isso. Mas como também dependia de outras pessoas, isso afetou, né, todo o percorrer do culto e da situação. E com o Espírito Santo? Com o Espírito Santo, eu acredito assim, eu escuto muito o que o Espírito fala. Então, eu até falo assim, com ele eu não consigo ser autossuficiente. Moldada, gente. Não, é sério, eu não consigo É muito ser. moldada. Não consigo, gente, eu não consigo, de verdade. Mas é uma briga. E eu digo assim, eu até costumo falar, você sabe que eu falo assim, ai Deus, você é muito engraçadinho. Não tô achando um pingo de graça. Eu falo assim com ele. Talvez isso seja uma forma de autossuficiência, de não, poxa, caramba, e o que eu tava planejando e tudo, e o que eu tinha pensado, o Senhor não fez. Sim. Mas sempre que ele fala assim, ó, não, eu ok, tudo bem, dá licença, tu que manda, eu tô Porque aqui. ele é superior, meu filho. Isso daí Tem. é ruim e bom ao mesmo tempo, porque eu vou dizer pelas minhas experiências, né? Quando você é muito assim, você é muito autossuficiente, as pessoas veem que você consegue fazer as coisas, gera inveja. É verdade. Gera justamente os problemas. Por quê? Se você fez daquele jeito e o outro acha que é errado, ele sempre vai te criticar. Mas ele... também, em contrapartida, você também não para por conta disso. Não. Você segue. Porque Sim. mesmo sabendo que o outro vai te criticar, Continua que tem alguma coisa que o outro não tá gostando, você tem um objetivo. Sim. Você tem um alvo. Sim. Então é meio que não importa mesmo a opinião do outro. É igual a gente conversa assim, né? De que, por exemplo, se eu acho que perante a palavra, aquilo dali que o outro tá fazendo tá errado, eu vou falar. Eu não tô nem aí. Eu vou falar. Não tá certo. Você tá errado, querido. E ponto final. Desculpa, mas... Não tem meio termo. Isso, não ficar... Ai, querida. Não. Não. Passando a mão na cabecinha, Não. entendeu? Não tem nem paciência pra fazer carinho de... Um colérico não tem muita paciência pra isso mesmo, não. Não tem. Então eu sou mesmo. É raiz, Sou né? raiz, não sou Nutella, não. Você é otimista? Muito. Se acha otimista? Bastante. Eu odeio gente pessimista. Odeio. Gente, tem que dar certo, é isso daí, vamos pra cima. Mesmo quando tá dando errado, você vê que pode dar certo. Pode Por dar causa do certo porque a propósito. situação... Exemplo, se você tem um objetivo, você tem um propósito, mesmo que aquele objetivo no percurso esteja dando coisas erradas, Sim. você continua otimista por conta do propósito? Sim. Ou você... E eu vou dizer isso com base no meu relacionamento. No meu antigo relacionamento. Eu sabia de algumas coisas que não estavam me agradando e não estavam assim, né? Vamos dizer que dando certo. Nós como seres humanos se encaixando. Mas qual que era o meu objetivo principal? Já que a gente está falando de questões evangélicas, né? Da nossa vida cristã. Deus disse que estava naquilo. Então, meu objetivo principal era qual? Obedecer a Cristo. Então, se eu queria obedecer a Cristo, me anular talvez em algumas coisas seria importante. Então, eu tava sempre, não, isso daí, é isso aí que eu quero mesmo, é isso daí, entendeu? Então, sempre, não, vai dar certo. Poxa, fiquei triste hoje, mas amanhã vai dar tudo certo e vamos lá. Então, indo por esse lado, sim. Show. Até quando as coisas estão dando errado, a gente fica... Líder. Amo. Liderança nata. Amo. De paixão. Você gosta desse negócio de mandar, né? Amo de paixão. Você gosta de mandar. Amo de paixão. Mas Amo você coordenar. sente algum problema em ser liderada? Em ter, assim, outras pessoas colocando as regras, impondo as situações?
pra você, mesmo sabendo que você, assim, tem uma opinião melhor ou alguma coisa, uma visão melhor? Como você se sente sendo liderada? Incomodadíssima. Eu não gosto de ser liderada. Não gosto. Eu não gosto. É uma coisa que eu não gosto. Como é isso na igreja? Isso que eu ia te falar. Na igreja é ruim. Mas eu aprendi a não ligar. Então eu acho que dentro de mim tem um botão, tipo assim, esquece, sabe? Tipo que desliga quando tá acontecendo Tudo isso. bem. Desliga, continua. Só vai obedecendo, mas também depois tem uma hora que a gente descarrega, a gente não concorda com isso, não concorda com aquilo, não concorda. É um problema. Eu acredito como isso seja um problema, mas também é um problema às vezes aquelas pessoas que amam ser lideradas. Porque às vezes não tem opinião forte, entendeu? Só que aí uma coisa que sempre acontece, por exemplo, principalmente na questão da área da música, vou dizer da área da música. Se vem alguém e me fala alguma coisa da música, ou que deve fazer desse jeito e eu não concordo, eu posso até fazer, mas tem uma hora que eu vou demonstrar minha opinião, entendeu? Sim. Tem uma hora que eu vou falar assim, olha, eu não concordo com isso. Aí eu não gosto de ser liderada. Tem os seus prós Tem, e os seus contras, né? Com um colérico é muito difícil obedecer determinadas regras, né? Seguir as regras. E aí a gente vê Paulo. Que Paulo, ele é o perfil desse colérico, né? Claro que ele ali é colérico 100%, não tendo uma influência diretamente aí do sanguíneo, né? Ou de outro temperamento. A gente tem Paulo como uma referência. E aí você vê como ele foi importante para a difusão aí do evangelho. É verdade. Quantas coisas ele passou por conta do evangelho e ele não desistiu. Isso está muito no temperamento dele. Se fosse talvez um melancólico, um fleumático, eu ia falar assim, não. Não quero mais não, desisto, eu tenho Senhor. que ser preso. Não. Eu tenho que falar que esse povo, essas igrejas aí que estão só... Poxa, imagina as viagens, né? O naufrágio que deu errado, as coisas que deu errado, não, que deu certo, porque tudo está no controle de Deus, então dá certo, nada dá errado. Imagina se não fosse pelo temperamento dele de olhar as coisas com otimismo, mesmo no erro. E até mesmo a forma de que Paulo falava é uma coisa muito interessante, porque já pensou se Paulo falasse de uma forma, vamos dizer, sem autoridade, sem aquela questão de liderança, o povo não iria ouvir mesmo, não teria aquela atenção, aquele... Não, caramba, ele tá falando isso, ele é nosso irmão, ele tá nos ajudando. Tudo mais. Lembrando que Paulo, ele teve um processo também para ele chegar ao nível que Deus gostaria, porque ele foi realmente um escolhido de Deus. Ele era um cara que, matava todo mundo, então eu não ia ter medo dele, é ruim, nem querer nem cruzar com ele no meio do caminho. Deus me livre, ele mata crente. Imagina você é crente. Morreu, entendeu? Não tem papo que não te atira, mas cortava a cabeça. Então ninguém queria cruzar com Paulo. Imagina, no momento que todo mundo escutou, Paulo foi convertido. Ninguém acreditou. Gente, ninguém vai acreditar. Então ele passou por um processo de 14 anos lá para ser moldado, transformado, ter um encontro com pessoas importantes. Por isso que a gente sempre fala da nuvem de testemunhas à nossa volta. Isso é importante. As pessoas falam da gente. As pessoas falam, dão testemunho sobre a nossa vida. E a vida cristã é uma coisa muito interessante. Trazendo até para isso que você está falando, por exemplo, antes. E aí eu acho que isso é a questão do tempo, justamente da palavra de Deus, que nos ensina a questão do tempo mesmo, de que o tempo é necessário para todas as coisas. Antes eu era uma pessoa que, assim, eu era muito sensível, vamos dizer assim, né? Mas conforme o tempo a gente foi aprendendo a ficar um pouco menos sensível. Mas com que, por exemplo, se alguém tivesse, eu não ajudaria, sabe? Assim, igual teve um problema de uma ex-amiga, vamos dizer assim, mas irmã em Cristo, que se fosse antigamente, as vozes de antigamente de que não, eu estava certa sempre. Ela que errou comigo. Não teria ligado para ela para ser prestativa no período de vida que ela está passando agora. E a de hoje, aí a questão onde entra Cristo, onde entra a gente saber a quem a gente quer obedecer. Sim.
Porque o Espírito falou comigo, o Senhor falou comigo assim, olha só, você tem que falar com ela. Porque eu não tinha problema com ela, não tinha problema nenhum com ela. Mas eu não sei se ela estava pensando que eu tinha algum problema com ela. Isso pra gente que é crente, às vezes pode nos levar pro inferno. Sim, às vezes Né? não. É Não, um processo mesmo. Se não for curado, se isso não for resolvido. Que é bem possível, né? Não te leva pro inferno, mas te deixa na grande tribulação, né? Então aí você que se resolva. É isso daí. Eu não Então quero o Senhor ficar. fala muito. Só que assim, pra gente dói. Dói. Mas depois a gente se sente bem. Eu digo por mim. Doeu, assim. Dá assim aquele de. Eu tenho que. É porque o ego, né, É o também, é trabalhar do ego. Então tem várias coisas que Sim. permeiam o temperamento Sim. e fica difícil. E nessa quarentena aí, que a gente passou, né, que a gente está passando, não passou, a gente está vivenciando, só que hoje, né, o mundo meio que vai banalizando algumas coisas, né? Parece que entra numa normalidade, que tá tudo bem, um monte de gente morrer, tá tudo bem a gente vivenciar situações que prejudicam a nossa vida, Sim. de certa forma. Claro que é complexo, né? E aí a gente começa a pensar como viver esse temperamento dentro da nossa casa, né? Quando a gente perde o controle de tudo. Porque antes tinha planos, sonhos. E aí? Pum, 14 de março. Acho que foi 14 de março, não foi isso, mas em março. Foi Entrou a pandemia. E aí? Foi. Março. Não foi 14, não. Foi por aí. Na próxima semana do 14. 18, por aí. Foi dentro por aí, do período de... Isso, de março ainda. Eu digo isso porque meu aniversário foi antes disso. Então, no começo foi tranquilo, vamos dizer assim. Porque, né, ainda não estava aquele grande bolo, vamos dizer assim, não estava no auge. Mas depois de ficar tantos dias em casa, eu já estava ficando irritada. Isso gera, pelo menos, se a pessoa for igual, né, gerou em mim muita ansiedade. Porque eu tinha muitos planos, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que fazer aquilo outro, eu tinha que fazer aquilo. E aí eu tentava resolver, só que não conseguia, porque a gente mesmo tinha que terminar a faculdade, agora eu não sei quando que eu vou terminar a faculdade, que eu ia terminar esse ano. Aí tinha curso pra fazer, tinha um monte de coisas pra fazer. E aí quando eu vi que essa questão da ansiedade foi ficando muito forte, e eu digo mesmo, quando Deus ele manda alguma coisa, é a gente pro bem. Tudo bem, eu entendo que algumas pessoas tiveram que morrer, né? Tiveram que ser levadas, mas a gente também não sabe se aquele foi pro bem da pessoa, porque às vezes foi. A pessoa poderia, nós evangélicos acreditamos que a pessoa pode se arrepender no último momento. Uhum. Talvez isso pra ela, Deus tirou ela dali justamente pra, talvez se Deus tivesse dado mais uma oportunidade, amanhã ela não teria aceitado a ele. Para cada pessoa há um propósito. Isso. Né? E aí depende de cada um, se a pessoa também vai querer ser realmente, mudada, ter esse encontro com Cristo ou não. Isso. Né? E pode também não dar tempo. Pois é. Enfim. Mas aí nesse período eu me apeguei muito à palavra. Muito. Então o que eu tentei fazer? Uma rotina. Então a minha rotina era assim, acordar cedo, 7h30, 8 horas, no máximo 9 horas, e eu já acordava revoltada porque eu tinha acordado 9 horas. Aí eu acordava, tomava meu café, lia a palavra e queria que o Senhor falasse comigo, orava. Então isso já acalmava o meu dia, entendeu? Então, como eu controlei a ansiedade, sim. Tinha que resolver isso? Vamos resolver. O que eu posso resolver dentro de casa? Né, já que eu não poderia sair. O que eu posso resolver dentro de casa? E ia resolvendo. Foi assim que eu tô vivendo, basicamente. Uhum. E como é que, assim, foi estar, assim, com seus pais, né, sua avó, todo mundo dentro de casa, nesse período? Então! Tenso. Tenso e bom ao mesmo tempo. Foi tenso porque como a gente não gosta de ser liderado, né? A gente tem a nossa mãe, que quer nos liderar. E aí, tem um problema. Pra não brigar, né? Porque se você for brigar por tudo, a gente tinha que, né? E muitas vezes eu me afastei. Me afastei mesmo, de ficar no quarto sozinha, porque pra mim às vezes era melhor. Entendeu? Do que
do que bater de frente. Uhum. Por exemplo, tem que fazer isso, tem que resolver isso. Coisa de dia mesmo, coisa de casa, de que tem que resolver isso. E às vezes eu não queria fazer isso. Não queria mesmo. Por quê? Porque eu já estava acostumada com uma rotina de que não tinha ninguém em casa, só tinha minha avó, eu tinha que ajeitar as coisas, ok? Então eu fazia tudo no meu tempo. E aí vinha alguém falar que tal hora eu tinha que fazer aquilo, tal hora eu tinha que estar com aquilo pronto, pra mim foi, estranho. Algumas vezes eu me retraí, outras vezes eu fazia E tudo bem. e tudo bem. E vai vivendo. Né? Não, foi tenso, mas foi tranquilo. Mas isso faz parte até pro nosso crescimento também, né? Sim. Porque a vida não é feita de um só, né? Então, nesse período, a gente aprende a conhecer muitas pessoas. E foi até o que eu conversei com a minha mãe. A gente se conheceu, os 4, né, dentro de casa. Nós nos conhecemos e saber quando o outro, às vezes, não tá bem realmente. Porque, às vezes, o outro não tava bem de não querer conversar. Tanto que meus pais me respeitavam muito quando eu queria ficar sozinha, quando eu queria, não queria assunto com ninguém. E eu também respeitava da mesma forma com eles. Ou de saber que o outro tá choroso. Porque chora, gente. Teve um momento que eu falei assim, nossa, Jesus, o que tá acontecendo? A gente com medo verdade. do futuro, o medo, do futuro. É porque a gente não sabe o que será do amanhã, né? É tudo incerto. Isso, a gente não sabia, então eu chorava. Então você ter que lidar, e às vezes você até ficar mais sensível, E você falando da questão de insensibilidade, eu olhava assim, falava assim, nossa, gente, tem tanta gente morrendo. Meu Deus, eu até comparei, eu falei assim, Jesus quando lá com Noé, ele falou que não mandaria dilúvio, tudo bem. Mas ninguém falou como seria nesse Deus tempo. realmente não mandou dilúvio. Ele falou assim, o pacto tá, mas o restante das mortes, como que seria? Verdade. E aí a gente foi pensando muito nisso, conversamos muito sobre a palavra, mas foi tranquilo. Só tendo que se retrair um pouco, às vezes, ir pra frente, retrair e vai pra frente. Até porque isso também faz parte do processo da gente ser filhos, né? Porque não tem Porque a como gente fugir mora dos com os pais. nossos pais, então a gente tem que, por obrigação, a palavra fala sobre isso, a gente tem que Honrar. respeitar, Sim. honrar, e a gente está debaixo do teto deles. Então, meu filho, a lei é deles. Fazer o quê? Mesmo quando a gente sai da casa dos nossos pais, ainda assim a gente tem que honrar e respeitar nossos pais. Então é isso, gente. Eu acho que deu para entender, um pouquinho sobre o colérico, apesar de ter uma mistura aí um pouco do sanguíneo, mas deu para perceber o quanto é difícil, muitas vezes, para um colérico ser moldado, né? Ela ainda está em transformação, está num processo, porque ela é novinha, cara de anjo, ela ainda é novinha, mas ela ainda está no processo de realmente conhecer e a cada dia amadurecer no Senhor. Mas é realmente aquilo. Uma coisa que a gente tem de bom é que se a gente quiser, Exatamente. se a gente quiser, é igual. Se eu não quisesse servir a Cristo, eu não ia servir a Cristo. Mas como eu quero, então eu sei que a mudança... Até porque você não é um Paulo, né, querida? Pois é. Você não é um Paulo. Pois é, mas a gente vai tentando ser um Paulo. A gente vai tentando, a gente vai falando, Senhor, por favor, só não me deixa sofrer tanto. Mas, Uso. aí, porque a gente quer. O bom de ser colérico é isso. Porque se a gente não quisesse também, então o Espírito gosta porque a gente quer e a gente quer estar com ele. Mas a gente sofre um pouco porque a gente tem que se anular. Exatamente, deixar ele trabalhar. Mas uma coisa boa Mas é de que ótimo. quando vem Foco. que o Espírito tá na gente, a gente se acha. A gente fica maravilhada. Aí entra a soberba do espírito, gente. Isso daí é um dos pecados que tá lá no espírito que a gente vai conversar um outro dia. Meu pai a do gente céu. fica feliz, a gente fica feliz. Eu vou entender Glória a como Deus. felicidade. Então é isso, gente. Obrigada por estar conosco até aqui. Valeu, Joyce. Nada. Espero que a gente faça outras parcerias, Vamos. outros vídeos. Segue essa pessoa maravilhosa lá no Instagram. Não esquece. Joyce Leite Oficial. Oficial. Leite normal? Leite normal. Leite. É leite de branco. vaca. Então Joyce Leite, segue ela lá. Maravilhoso o trabalho dela, tá bom?